Vamos ficar de pé nesse instante e abrirmos as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 6. Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar? Querido Pai, queremos te louvar por esta tão grande oportunidade de nos reunirmos na tua casa nesta noite, para aprendermos de Ti, recebermos a direção da Tua palavra por Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor fale a cada coração, nos conduzindo aqui, para que o Teu nome seja glorificado, a Tua igreja seja edificada, Senhor, por Tua palavra. Querido Pai, nós pedimos estas bênçãos e, como temos a certeza de sermos ouvidos por Cristo Jesus, nós já te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, deixe sua Bíblia aberta no texto que nós já lemos, para podermos aqui trazermos a palavra de Deus ao nosso coração. Imagine que você está em casa e de repente a campainha toca, ou alguém bate palmas lá fora, alguém chama e você vai atender, e é Jesus que apareceu na sua casa, lhe deu um presente e lhe disse: você pode me fazer um favor, uma gentileza? Você pode fazer o que está escrito no bilhete que está junto com o presente que eu lhe dei? O que você faria? Aceitaria o presente e faria de todo o coração o que ele pediu? Ou atenderia com pouco entusiasmo, um pouco chateado? Mas Jesus aparecia aqui uma hora dessa, como é que pode ainda me tirar do meu lugar para vir fazer alguma coisa? O que você faria? Eu creio que todos nós nos sentiríamos muito honrados, não só de receber Jesus, mas de poder fazer alguma coisa que Ele gostaria que nós fizéssemos em obediência a Ele, ainda mais considerando o grande presente que Ele nos deu, que foi a salvação de nossas almas. E nós percebemos que a salvação, queridos, ela traz um pacote de bênçãos extraordinárias. Pela salvação nós recebemos perdão dos pecados, justificação da nossa culpa, regeneração da nossa natureza, recebemos a santificação e recebemos a presença de Jesus na nossa vida, que é extraordinária. Porém, a salvação também traz consigo uma série de responsabilidades para as quais nós devemos atentar. Hoje vamos olhar esta epístola aos Hebreus, um dos seus textos, onde nós vamos ver que o escritor dessa epístola se dirige a uma igreja que parece estar com dificuldades na caminhada, pensando em parar, pensando em retroceder, pensando em voltar para a antiga aliança, talvez por causa da perseguição que estavam sofrendo. Então aqui nós vamos ver uma mensagem de encorajamento àqueles crentes para prosseguir na fé, mesmo estando sendo tentados a desistir desta caminhada. A mensagem de Hebreus, portanto, fala de
uma fé que está fundamentada em promessas melhores e que, portanto, nós devemos prosseguir em frente. Deus nos deu coisas melhores do que as coisas da antiga aliança e, portanto, nós devemos perseverar na nossa carreira cristã até o fim. Vamos olhar esse texto que lemos e entender que Deus espera que a igreja prossiga mesmo quando há dificuldades, ainda que haja a possibilidade de retroceder. E no início desse capítulo 6 ele falou sobre a possibilidade de apostatar da fé, mas ele, depois de alertar contra isso, ele tem uma palavra de ânimo, porque ele diz: nós esperamos de vocês coisas melhores, vocês certamente prosseguirão em frente. Deus espera de vocês algo muito maior, em consequência de vocês já terem sido salvos por Jesus. Vamos olhar então que tipo de ação, de atitude o Senhor requer de nós como salvos, já entendendo que estas ações são resultado do Espírito Santo agindo no nosso coração. Deus nunca pede que nós façamos algo que Ele mesmo não nos capacita para fazermos. Mas essas ações precisam ser colocadas em prática, porque para os crentes Deus reserva coisas boas, melhores, que acompanham a salvação. O que então Deus espera de nós, os salvos? Em primeiro lugar, no texto que nós lemos, depois de dizer no verso 9 que Deus tem coisas relacionadas com a salvação que são melhores para nós, ele diz no verso 10 do trabalho de amor que tem uma recompensa. Veja que, apesar de ter feito aí uma advertência muito severa, uma das mais severas da Bíblia, para aqueles crentes, para que não abandonassem a sua fé, ele diz que Deus espera que eles colham frutos, que eles desfrutem de outras coisas melhores, que eles prossigam na sua salvação. E a primeira coisa que ele diz é que eles têm um trabalho, que eles estão servindo ao Senhor enquanto servem aos santos. Deus, queridos irmãos, nos chamou para sermos produtivos como salvos. Quando nós lemos Tito capítulo 2 e o verso 14, ele diz: Ele, Jesus, se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Deus quer que nós sejamos produtivos em obras verdadeiras, em obras boas, porque Ele nos capacita para nós produzirmos esses frutos. Se olharmos o que Paulo diz aos Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, ele vai falar do fruto do Espírito, que inclui o amor e seus desdobramentos. É o Espírito Santo quem gera isso em nós. O amor, a bondade, a alegria, a perseverança, para que nós possamos frutificar em boas obras para o Senhor. Em muitas passagens a Bíblia compara os crentes com árvores. As árvores produzem de acordo com a sua espécie, os crentes também, porque eles agora são crentes, são salvos, eles produzem frutos bons. As árvores não produzem somente para si mesmos, aliás, as árvores produzem muito mais para os outros. Os crentes também, eles não trabalham apenas para si, mas trabalham por amor a Jesus e servindo aos outros. As árvores que são frutíferas, mas não estão produzindo, elas têm problema. Os crentes também, porque se somos crentes, somos equipados pelo Senhor para sermos produtivos em fazermos algo que agrada a Jesus e que também serve ao nosso próximo. Aqui o escritor vai destacar então que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de amor que vocês fazem quando servem a Jesus, servindo aos santos.
Veja que ele diz que nós não servimos ao Senhor apenas quando trabalhamos diretamente para Jesus, mas quando nós servimos aos outros, quando nós servimos aos santos, nós também estamos trabalhando para Jesus. Porque o grande motivador do nosso serviço para as pessoas em geral deve ser exatamente o nosso amor pelo Senhor. Porque amamos a Jesus, servimos a Ele. Porque amamos a Jesus, servimos ao próximo, servimos aos santos. Se a nossa dedicação tiver como alvo apenas agradar as pessoas, nós logo cansaremos de fazer algo para elas. Porque muitas vezes vamos receber ingratidão como recompensa. Mas se o nosso foco para trabalhar for o amor a Jesus e ao seu nome, ou seja, quem Ele é, nós trabalharemos sempre com alegria, porque tudo que nós fazemos para Ele receberá a recompensa. O escritor nos garante então que nós podemos e devemos servir a Jesus enquanto servimos aos santos. Se você vem lavar a igreja, você está servindo a Jesus. Mas se você vai lavar a louça da irmã que está doente, você está servindo a Jesus enquanto serve aos santos. Se você trabalha cuidando das crianças na igreja, no departamento infantil, você está servindo a Jesus. Mas se você vai ficar com a criança de alguém para que ela possa ir resolver alguma coisa, você está servindo a Jesus, servindo aos santos. Quando você dá a sua oferta na igreja, o seu dízimo, você está servindo a Jesus. Agora, quando você ajuda alguém que está necessitado, você está servindo a Jesus, servindo aos santos nas suas necessidades. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele nos disse, lá no final do sermão profético, Mateus capítulo 25, verso 40, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim fizestes. Veja que o trabalho de amor aqui é uma consequência da salvação que nós colocamos em prática, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Devemos servir a Jesus, mas também no serviço que fazemos aos outros. Há uma história de um velho sapateiro que um dia sonhou que Jesus estaria na sua casa no dia seguinte. Ele acordou disposto, limpou vários sapatos, ele disse, eu não sei o número de Jesus, mas eu vou deixar os sapatos tudo aqui limpinho, quando ele chegar eu vou saber e vou dar um sapato de presente a Jesus. Aproveitou, fez um café, comprou bolo, deixou tudo pronto, para quando Jesus chegasse ele servir. E o dia passou e Jesus não chegou. E ele ficava na porta olhando, cadê Jesus, para um lado e para o outro, percebeu que tinha um varredor de rua que estava ali e reclamando que estava com fome. Ele disse, meu filho, vem cá, entre aqui. Botou bolo para ele, vou deixar um pedacinho para Jesus, mas vou botar para ele. Botou café. Depois ficou lá fora esperando Jesus, nada de Jesus aparecer. Apareceu uma senhora com um menino e estava o menino descalço. Ele disse, entra aqui, minha senhora. Deu bolo e café para ela também. Qual o pé desse menino? Deu um sapato para o menino. O dia terminou. Jesus não apareceu. Ele foi dormir e sonhou que encontrava com Jesus e ia reclamar. Jesus, o senhor marcou de ir na minha loja e não apareceu. Aí Jesus disse, tinha um gari lá que estava com fome? Tinha. Tinha uma senhora lá que estava com fome? Tinha. Tinha um menino que estava sem sapato? Tinha. Pois quando você atendeu a eles, você atendeu a mim. Eu estive lá na sua sapataria. Você serviu a mim servindo a eles. É aquilo que o escritor nos diz, queridos. Deus recebe o trabalho de amor que fazemos enquanto servimos a Ele, servindo aos outros. Mas há uma coisa que Ele diz, é que esse serviço não deixará de receber a recompensa. Porque ele diz, porque Deus não é injusto para se esquecer do que você faz. Nós podemos até esquecer daquilo que fizemos, mas o Senhor não se esquece e Ele não é injusto, Ele recompensa sempre.
O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 8, no finalzinho então da sua vida, ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo diz: eu trabalhei, combati o bom combate, guardei a fé, e a coroa está guardada, eu sei que eu vou receber, porque Deus é um juiz justo, e Ele dará a recompensa, aleluia. Nós podemos trabalhar para o Senhor com a certeza que haverá galardão para tudo aquilo que nós fazemos. Mateus capítulo 10, quando Jesus envia os seus discípulos para pregar, Ele diz: quem der ainda que seja um copo de água fria a um desses, por minha causa, por ser meu discípulo, não deixará de receber o seu galardão. Às vezes nós ficamos preocupados, desanimados, achando que não estamos sendo vistos, que o nosso trabalho não está sendo reconhecido. Às vezes isso acontece porque nós esperamos aplausos e elogios dos homens. Mas trabalhe para o Senhor, porque Ele não esquece, Ele sempre vê, Ele sempre registra, e tudo o que nós fazemos, não somente diretamente para Ele, mas quando fazemos servindo ao próximo, o Senhor guarda esta informação, e a recompensa é certa, porque Ele não esquece do trabalho que nós fazemos. E este trabalho, queridos, é uma consequência da salvação, do amor de Deus em nós, e portanto é uma evidência da fé em Jesus. Quando você vê um crente que gosta de abençoar, de ajudar, de ser generoso, de cuidar de alguém, você pode olhar para ele e dizer: é o Espírito Santo no coração dele, é Jesus que transformou a vida dele. E agora nós vemos isso como uma ação do Espírito Santo, e portanto evidência de que nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus. Mas além do trabalho para o Senhor, nós vamos ver que o escritor aos Hebreus ainda diz que nós precisamos continuar com entusiasmo no serviço que nós prestamos ao Senhor, ou na nossa caminhada na fé. A segunda coisa que Deus então espera de nós, os crentes, é uma contínua prontidão que traz a plena certeza da esperança. No verso 11 ele diz: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, o mesmo zelo, a mesma diligência, a mesma prontidão, o mesmo entusiasmo. Ele diz, deve ser demonstrado até o fim. No passado, esses crentes para os quais a epístola aos Hebreus é dirigida, eles foram fiéis, sofreram. No capítulo 10 e o verso 32, o escritor lembra-lhes dizendo: não se esqueçam nunca daqueles dias maravilhosos, quando vocês ouviram de Cristo pela primeira vez. Lembrem-se de como vocês perseveraram no Senhor, mesmo que isso significasse muita luta e sofrimento. Algumas vezes vocês sofreram sofrimento, foram escarnecidos, passaram por tribulações. Vocês sofreram juntamente com outros que estavam padecendo as mesmas coisas, foram jogados na prisão, mas ficaram alegres quando tudo isso aconteceu, quando o que vocês possuíam foi tirado, sabendo que coisas melhores estavam esperando vocês no céu. E ele então mostra que eles, queridos, foram fiéis, determinados, estavam alegres mesmo em sofrimento, mas agora eles estavam pensando em recuar da fé. Mas o escritor vai dizer: nós não somos daqueles que recuam, não somos daqueles que voltam para trás, para a sua própria destruição, mas somos daqueles que creem e são salvos. É muito comum, queridos, quando abraçamos a fé, quando aceitamos a Jesus, ou quando cremos em Jesus, quando confessamos Ele como Senhor, é muito comum aquele fervor do novo convertido, aquela alegria, aquela chama, aquele interesse, não perde um culto, está cansado, mas está na igreja, está
com dificuldade, mas dá um jeito, chega lá. Não é qualquer dorzinha de cabeça, não é qualquer coisa que vai tirar dele o entusiasmo de estar na igreja. E se tem culto na segunda, na terça, na quarta, aqui, lá no outro lugar, na casa do irmão, se tem vigília, se tem matutina, ele está lá. Cheio de alegria da salvação, cheio de entusiasmo por servir a Jesus. Mas o tempo vai passando. E às vezes a alegria do novo convertido vai esfriando. Mas nós precisamos ter essa mesma dedicação até o fim. O crente pode ser alguém já com muito tempo de caminhada, mas nunca pode ser um velho convertido. Tem que ser sempre um convertido novo, renovado, aleluia. Quando Pedro escreve na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 10, ele diz: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Cada dia nós precisamos ter mais empenho em servir a Jesus. Quando o escritor dos Hebreus, no capítulo 12, ele escreve, no primeiro versículo, ele diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele espera então que os crentes mostrem a mesma dedicação, a mesma prontidão. Se você olhar para a sua caminhada e perceber que você está mais acomodado, que você não tem mais aquela mesma alegria de vir à igreja, e você não consegue mais ter tanto entusiasmo de ler a Bíblia, nem ter alegria de orar, então esta palavra é para lembrar que nós precisamos mostrar o mesmo empenho até o fim. Como fazer para renovar esta alegria? Olhe para Jesus. Olhe o que Ele fez por você. Olhe como Ele foi até o fim. Olhe como Ele não retrocedeu em nenhum momento. Citou aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer que Jesus, mesmo diante da injúria, mesmo diante da humilhação, ele não retrocedeu, sabendo que a alegria da cruz estava proposta para ele, e ele foi até o fim, aleluia. Se olharmos para trás, veremos o que Jesus já fez por nós, e se olharmos para frente, veremos o que nos aguarda no final desta caminhada, aleluia. A recompensa, a galardão, a salvação, a presença de Deus para todos sempre, aleluia. Então nós precisamos cada dia renovar essa nossa dedicação, esse nosso empenho na caminhada da fé, aleluia. Que nós possamos hoje verificar como está a nossa alegria de estar na igreja. Eu morei numa cidade pequena, em Galinhos, e às vezes ali tinha umas coisas meio complicadas. Galinhos tem um acesso difícil, geralmente chega-se de barco, e às vezes acontecia na cidade, não tem nenhuma agência bancária, não tem nenhum banco, e às vezes então alguém que ia fazer o pagamento de funcionários só conseguia chegar lá não sei que hora da noite, e às vezes dava 1 hora, 2 horas da manhã, e o povo lá na beira da praia esperando alguém chegar, trazendo o pagamento de todo mundo, e ali todo mundo naquela satisfação, naquela alegria, esperando com ansiedade receber o dinheiro, perdia a noite de sono para não deixar de receber. E às vezes, queridos, o culto num horário tão mais conveniente, em acomodações tão mais confortáveis, nós ficamos, às vezes, deixando que o cansaço, deixando que algum pequeno incômodo nos tire a alegria de estar na igreja, a alegria de orar, a alegria de louvar,
a alegria de servir, a alegria de estar na casa do nosso Deus. Nós precisamos renovar essa disposição que um dia tivemos, aleluia, como se fôssemos novos convertidos hoje. Sabe por que o novo convertido é animado? Porque ele saiu das trevas, ele saiu das drogas às vezes, ele saiu de uma vida terrível, ele saiu de um lugar que não tinha paz, mas ele recebeu uma grande bênção do Senhor Jesus. Ele está cheio de alegria porque agora é uma nova criatura. Mas se você olhar para trás, nós ainda somos as mesmas novas criaturas que um dia fomos quando confessamos Jesus como Salvador. O mesmo Espírito mora em nós, aleluia. O mesmo Senhor morreu por mim e por você, e Ele quer que nós continuemos nos empenhando, ou mostrando esse mesmo empenho e entusiasmo na fé até o fim. Glória a Deus. Há uma orientação para a caminhada cristã, é que nós precisamos ir até o fim. Precisamos continuar amando, servindo, lutando, crendo, confiando até o fim. Porque o fim é mais importante do que o começo. Na Bíblia teve gente que começou bem, mas terminou mal. Salomão começou bem, terminou mal. Não sei se vamos encontrá-lo no céu. Mas teve gente que começou mal e terminou bem. E esse talvez nós encontremos na eternidade. Então olhe como você começou. Você continua com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, com a mesma alegria? Se continua, muito bem, continue assim. Mas se a sua fé, a sua confiança, o seu empenho, a sua alegria, o seu entusiasmo por Jesus, o seu prazer em ler a sua palavra, a sua alegria de estar na igreja, o seu desejo de orar, se isso diminuiu, queridos, então está na hora de renovar. E como eu faço, pastor? Fale com o Espírito Santo, diga para ele: Jesus, eu quero renovo por teu Espírito Santo. O Espírito de Deus me renova, me enche, me dá graça, me dá cada dia mais esse desejo de estar na tua casa, porque ele diz que nós devemos mostrar esse mesmo empenho para a plena certeza da esperança. O que ele quer dizer é que se nós deixarmos que cada dia a nossa fé diminua, pode chegar um tempo que ela nem exista mais. Alguém que se afastou da igreja não se afastou de um dia. Começou deixando de ir, deixando de orar, deixando de ter alegria, se importando mais com o que alguém dizia do que o que Jesus falava com ele. Perdendo a alegria porque não recebia o que ele achava que merecia, em vez de considerar o que já tinha recebido de graça, que era a salvação. Deixou que a fé esfriasse e agora não encontra mais forças para voltar. Antes que a fé desvaneça, aleluia, que possamos nesta noite nos renovar no Senhor, aleluia, renovar nele a nossa alegria, porque se a minha fé está aumentando, então eu tenho plena certeza de que ela continuará até o fim, e encontrarei o Senhor nos ares, quando ele vier para buscar a sua igreja. Isso não é uma esperança, uma salvação pelas obras, mas é uma esperança que se baseia na demonstração de perseverança, que é fruto do Espírito. Porém ele diz: eu desejo que vocês mostrem isso até o fim. Há uma vontade também do crente em querer crescer, em querer ter mais entusiasmo e empenho a cada dia. Eu não sei se você já viu, mas algumas vezes eu vi no Instagram uma pessoa já idosa com Alzheimer, uma doença que vai fazendo com que se perca a memória e outras faculdades da mente. E às vezes o próprio filho, a família cercando uma senhora, dizia: mamãe, quem sou eu? Não sei. Como é o nome desse aqui? O filho mais querido? Não lembro.
A senhora sabe quantos anos tem? Não sei. Lembra que casa é essa? Não lembro. E em mais de uma situação, queridos, eu vi a pessoa perguntar: e a senhora sabe quem é Jesus? E os olhos enchem de lágrimas. Ela diz: é o meu Senhor que eu estou esperando para vir me buscar. Esqueceu do filho, esqueceu do marido, esqueceu da casa, mas não esqueceu de Jesus. Está guardado no coração, aleluia, num lugar tão seguro, numa esperança tão firme, aleluia, que não esquece de Jesus. E esta esperança viva é fruto do Espírito Santo em nós, queridos. O escritor diz que isso acompanha a salvação. Então, portanto, nós precisamos buscar do Espírito essa renovação, porque isso está à nossa disposição a cada dia, aleluia. Mas ele diz ainda, e para encerrar, que Deus espera de nós uma fé e uma perseverança que contraria a negligência espiritual, pelas referências espirituais que nós trazemos para a nossa vida. Porque no verso 12 ele vai dizer: vocês não se tornem preguiçosos, diligentes, ou aqui a palavra significa alguém que ficou insensível espiritualmente, alguém que ficou descuidado, preguiçoso, displicente. E ele diz: eu não quero que vocês cheguem a este ponto na sua fé, nem no seu serviço ao Senhor. E então, para não ficar negligente, preguiçoso, essa palavra já foi usada lá no capítulo 5, verso 11, quando ele dizia que eles se tornaram negligentes para aprender a palavra, para ouvir a palavra de Deus. Mas agora ele diz: eu não quero que vocês sejam assim quanto a fé de vocês. E o que é que ele está dizendo então, queridos? Se você não tiver interesse de aprender a palavra, se você se tornar negligente para aprender o que Jesus tem para ensinar, isso pode afetar também a sua fé, que você se torne preguiçoso, indiferente espiritualmente. Como nós fazemos para evitar isso? Ele diz: imitem a fé, imitem o comportamento, imitem a ação daqueles que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. Deus tem promessas para nós, e a maior delas é a salvação, ou seja, a vinda de Jesus para nos buscar, para nos levar, para nós estarmos com Ele para sempre. Mas nós precisamos então seguir bons exemplos de fé nesta caminhada. O capítulo 11 nos apresenta a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, e eles são apresentados exatamente para que nós imitemos a sua fé mesmo em perseguição. No capítulo 13, o verso 7, ele fala dos pastores que pregaram a palavra de Deus e que foram fiéis até o fim. Ele diz: a fé deles vocês devem imitar. Nós precisamos então, queridos, para crescer na fé a cada dia, temos boas referências cristãs. Se o cristão em quem você se espelha não é um bom exemplo de crente fiel, amoroso, dedicado, que produz bons frutos, então mude sua referência. E se você quer ser um crente realmente que possa influenciar outras pessoas, seja uma boa referência de um crente fiel, dedicado, de um crente cheio de entusiasmo, servindo ao Senhor. Porque ele diz que nós devemos imitar os que perseveram e não os que param no caminho. Nós devemos imitar aqueles que são entusiasmados na sua fé e não aqueles que são pessimistas. Muitas pessoas, infelizmente, queridos, na igreja, às vezes para justificar a sua falta de um compromisso maior, se comparam com aqueles que estão quase caindo. Não, o pastor não reclama de mim não, porque olha, fulano só vem no domingo e eu ainda venho pelo menos na sexta-feira.
Às vezes alguém até querendo justificar os seus erros, se comparam com outros que erram mais do que eles. Ah não, eu só fiz isso uma vez, e fulano que já fez 2 ou 3. E o outro lá que vive fazendo isso. Mas olha como o escritor aos Hebreus nos diz: eu não quero que vocês sejam negligentes, indiferentes na fé. Eu quero que vocês imitem aqueles que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. Você quer crescer na fé, queridos? Tenha como referência alguém que seja mais crente do que você. Tenham como referência e desejo de imitar aqueles que estão perseverando, aqueles que estão crendo, aqueles que estão caminhando, porque nós vemos na igreja pessoas que às vezes mesmo debaixo de luta, mas estão ali, estão perseverando, não perdem um culto, estão firmes com Jesus. Às vezes numa família que só ele é crente, às vezes num lugar onde ele é perseguido, sofre todo tipo de injúria, mas ele é crente, ele é fiel, ele está na igreja, ele está servindo ao Senhor. Às vezes ganha tão pouco, mas é dizimista fiel, é ofertante fiel. Às vezes é alguém que não tem nem uma roupa melhor para vestir, mas não deixa de vir para o culto com aquela mesma roupa que, se deixar ela sozinha, é capaz dela vir bater na igreja. E às vezes alguém diz: eu não vou para o culto hoje não, porque não tem uma roupa nova, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Seja imitador daqueles que perseveram, daqueles que caminham, daqueles que são fiéis. Porque se nós colocarmos como alvo de nossa caminhada alguém que está melhor do que nós caminharemos bem. Não olhe para alguém que está fraco, olhe para alguém que está firme. E se não tiver ninguém que sirva de referência, então nós já dissemos, e o escritor diz no capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque o apóstolo Paulo, ele se colocou muitas vezes como exemplo. Ele disse: sede meus imitadores. Mas ele diz: como eu sou de Cristo. Ele olhava para Jesus, aleluia. Ele procurava ser como Jesus era, andar como Jesus andava. Aliás, é a recomendação que o apóstolo João diz na sua primeira epístola, capítulo 2. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Como ele andou não é imitar as passadas de Jesus, é imitar as atitudes, é imitar a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de perdoar, a maneira de servir, a maneira de responder às pessoas. Aleluia! Se você anda com crentes dedicados, você será uma pessoa dedicada. Se você anda com crentes fiéis, você será contaminado por essa fidelidade no bom sentido. Mas se você anda com pessoas que não querem vir à igreja, ou se você toma como exemplo alguém que quase não vem à igreja, talvez porque lá fora ele esteja crescendo financeiramente ou em qualquer outra área, a sua fé está no caminho de sofrer um grande prejuízo. Imite aqueles que perseveram. E se você continuar lendo, eu quero estimular você a continuar lendo esse capítulo, do verso 12, 13 em diante, aliás, do 13 em diante, você vai ver um grande exemplo: Abraão. Ah, mas o tempo passou, mas Abraão perseverou crendo na fé, aleluia. Lá diz a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 15, que Abraão creu no Senhor. Deus levou Abraão para fora da sua tenda e disse: Abraão, olhe para as estrelas, veja se você pode contá-las, assim será a tua descendência. Para um homem que não podia ter filhos, que já estava em idade avançada, casado com uma mulher estéril, essa era uma promessa e tanto. Conte as estrelas, Abraão, veja se você pode contá-las. E aí a palavra de Deus diz: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi contado ou imputado por justiça. É a primeira ocorrência deste verbo nas Escrituras: creu. Abraão creu. Então, se você está achando difícil continuar crendo, veja o exemplo de Abraão. Ele creu mesmo contra todas as evidências.
Aliás, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, diz que Abraão esperou contra a esperança. Não tinha mais nenhuma possibilidade humana, mas ele creu. Creu porque sabia que o Deus que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Aleluia. Nós temos, queridos irmãos, uma grande promessa do Senhor vir nos buscar e nos levar para estar com Ele. Mas nós precisamos permanecer firmes nesta caminhada até encontrar Jesus. Aleluia. Perseverança não é algo que é gerado simplesmente por nossa vontade, mas é o Espírito de Deus que gera em nós. Porém, Ele tem os seus mecanismos. Romanos capítulo 5, verso 3 em diante, ele diz: e não somente isso, mas também nos alegramos com confiança quando os problemas e sofrimentos vêm, porque sabemos que eles produzem perseverança em nós. Ou na revista corrigida diz: porque a tribulação produz a perseverança. E a perseverança produz em nós um caráter aprovado. E este caráter produz esperança. Em vez de reclamar pelas lutas que passamos, entenda, este é o caminho de Deus para afirmar a sua fé, amadurecer a sua fé, torná-la mais firme, torná-la cada vez mais forte. Aleluia. A tribulação produz a perseverança, porque você só pode dizer que tem perseverança quando, apesar do vento contrário, apesar do sol causticante, você continua avançando, subindo ladeira acima, mas não deixa de caminhar em direção ao alvo, que é a grande esperança do cristão, encontrar Jesus e estar com Ele. Aleluia. Nós temos a certeza, queridos, que há um caminho difícil pela frente para o crente que quer ser fiel, mas também temos a certeza que Deus está pronto a nos dar graça para nós perseverarmos na fé. Qual a possibilidade de Deus deixar de cumprir o que Ele disse que faria? Nenhuma. Qual a possibilidade de Deus esquecer do que nós já fizemos para Ele e não recompensar? Nenhuma. Deus é fiel para cumprir as promessas. Deus é fiel para recompensar o nosso trabalho. Então nós precisamos, nesta noite, renovar a nossa perseverança. Se você já é crente, Ele diz: dos crentes Deus espera coisas melhores, tem preparado coisas melhores, e essas coisas melhores incluem a capacidade de servir ao Senhor, servindo aos santos, a capacidade de caminhar firme, mesmo diante das dificuldades, a capacidade de renovar o seu empenho, o seu entusiasmo na fé, observando bons exemplos de fé que Deus tem nos dado. As promessas de Deus estão seguras para nós, queridos. Porém, nesta caminhada, nós precisamos cada dia renovar a nossa perseverança, a nossa contínua fé em Jesus. Eu digo que é fácil ser crente por uma semana. É fácil aceitar Jesus e vir a uma semana de cultos. Isso qualquer um pode fazer. Mas a nossa grande luta é para permanecermos vindo à igreja todo dia, crendo todo dia, sendo entusiasmado com Jesus todo dia, porque a nossa caminhada para o céu não é uma caminhada de uma semana, a caminhada às vezes é longa. Tem gente que já está há 20, 30, 40 anos crendo em Jesus e ainda não chegou o tempo de encontrar Jesus, mas nós temos a certeza, breve este dia chegará e nós precisamos estar constantemente firmes, servindo, trabalhando, confiando. Mantenha constante o seu trabalho para o Senhor. Sirva aos santos, você está servindo a Jesus e há uma recompensa para isso. Mantenha firme a sua fé, persevere na sua confiança em Jesus. Mantenha firme o seu entusiasmo, o seu fervor em servir ao Senhor com alegria. Que cada dia você e eu possamos abrir a Bíblia nos
Salmo 122 e dizer como aquele salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque é bom estar na casa do Senhor. Não se acomode a uma vida cristã pequena. Porque Deus tem muito mais para nós. Veja o que Ele fez e faz com cristãos que estão servindo a Ele. Com aqueles que se tornaram heróis da fé. Ou exemplos de fé para a nossa caminhada. E que nós possamos continuar olhando firme para Jesus. E em vez de diminuir os passos, caminhar cada dia com mais entusiasmo, com mais alegria, servindo ao Senhor. Pastor, mas se eu estou olhando aqui e o meu termômetro de fé está lá embaixo, o que eu faço? Nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Ele é o maior interessado em que nós sejamos cheios dele, cheios de Jesus, cheios de alegria da salvação. Agora, às vezes nós nos distanciamos dele, porque oramos pouco, porque não nos alimentamos da palavra, porque não temos a confiança que ele pode fazer. Às vezes, queridos, os crentes olham para as lutas e acham elas muito grandes. Mas se você olhar qual é o tamanho do seu Deus, qual é o tamanho do Deus que mora em você, você vai saber, nenhuma luta é páreo para Ele. Nenhuma barreira é grande o suficiente que Ele não possa derrubá-la ou tirar da frente. Não há nenhum impedimento que Ele não possa superar, aleluia. Mas se nós clamarmos a Ele e dissermos: Senhor, renova-nos, Senhor, enche-me de novo, Senhor, capacita-me novamente, Senhor, conceda-me mais de Ti, da Tua graça, da Tua alegria, enche-me outra vez da alegria da Tua presença, porque quando Davi pecou, ele vai se voltar para o Senhor e diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, mas volta a dar-me a alegria da tua salvação. E nós podemos fazer esta oração todo dia, aleluia. Eu estava ouvindo um dia o pastor José Carlos de Lima falando num momentos que ele estava ministrando em algum lugar, e ele dizendo que quando estava já 2, 3 dias sem falar em línguas, ou sem sentir a presença de Jesus, corria para os pés de Jesus, botava o rosto no chão e dizia: Jesus, eu sou crente, e eu sou batizado com o Espírito Santo, então me renove, porque eu preciso ser renovado cada dia. Nós temos uma fonte inesgotável de alegria espiritual, de fervor espiritual, de calor para nosso espírito, de uma graça para nos renovar. Temos o Espírito de Deus em nós, queridos. Se a bateria está descarregando o seu celular, você já sabe o que fazer. Você não fica olhando para ela, torcendo, cruzando os dedos para ver se ela sobe, não. Você corre com ele no carregador e bota lá, e depois que bota no carregador, você diz: pronto, agora vai começar a encher de novo, vai começar a subir novamente, vai começar a estar pronto para uso novamente. Pois se você está precisando, vá ao carregador da fé, aleluia, vá ao carregador espiritual, leve a sua alma ao carregador, ore, leia a palavra, cante hinos ao Senhor, venha para os cultos e se renove no Senhor, porque Ele é Deus fiel e o maior interessado que nós prossigamos esta caminhada até o fim, até encontrar Jesus, até abraçar o Senhor e receber dele, aleluia, as demais bênçãos que acompanham a salvação. Que seja uma noite de nós nos renovarmos no Senhor, renovarmos a nossa caminhada. Breve Jesus voltará, e Ele não vem buscar um povo desanimado, mas diz que vem buscar um povo zeloso, um povo dedicado, um povo entusiasmado de praticar obras que agradam a Ele. E que nós possamos ser este povo alegre, animado, cheio do Espírito, aguardando Jesus vir para buscar a sua igreja.
Essas coisas estão à nossa disposição, queridos. Porque o escritor diz, estas coisas nós esperamos de vocês, porque elas acompanham a salvação. Deus não nos salvou para sermos frios, para sermos desanimados, para sermos incrédulos. Ele nos salvou para sermos cheios do seu Espírito a cada dia e que nós possamos buscar todos os dias esta renovação da fé, do entusiasmo, da alegria da salvação, por meio do Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e que esta palavra esteja guardada em cada coração e possamos colocar isso em prática na nossa vida.